Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma explicação detalhada. Hoje, a gente tem uma história simplesmente fascinante pela frente. Nós vamos dar um mergulho profundo num mito nórdico muito antigo que, na verdade, força a gente a pensar sobre aqueles sacrifícios pesados, sabe? Aqueles totalmente irreversíveis que fazemos por conta de um desejo avassalador. É literalmente uma daquelas narrativas clássicas que, embora aconteça em mundos cheios de gelo e magia, acaba tocando numas fraquezas super-humanas. Beleza? Vamos mergulhar nessa. Imagina só estar diante do seguinte dilema filosófico. O que a gente sacrificaria por uma paixão totalmente cega? De um lado, você tem o poder supremo e uma proteção invencível. E do outro, a promessa de um amor arrebatador. Será que vale a pena trocar a segurança e a glória eternas por uma paixão que simplesmente apaga a nossa razão? Bom, esse é o coração da nossa jornada de hoje. Seção 1. O feitiço do desejo. Olha, para a gente conseguir entender o peso absurdo dessa escolha, primeiro precisamos estabelecer quem exatamente é o deus Freyr. E mais importante ainda, o que ele tinha a perder. E isso ilustra brilhantemente o cenário político super tenso daquela época. Existiam basicamente duas grandes classes divinas. A gente tinha os primitivos Aesir, liderados pelo todo-poderoso Odin, e os Vanir, que eram deuses ligados à fertilidade. E é exatamente aí que o Freyr se encaixa. O que acontece é que, depois de eras de guerras cruéis, eles finalmente fecharam um tratado de paz, e para garantir que ninguém ia quebrar esse acordo, o Freyr virou uma espécie de refém de luxo em Asgard. Ele e a família foram morar ali, cercados de antigos inimigos, mas super respeitados no reino do Odin. Agora, o que é muito interessante aqui é a quantidade de tesouros divinos absurdos que o Freyr tinha. Tudo feito por anões mestres na forja, sabe? Ele tinha um javali de cerdas douradas chamado Gullinburst e até um navio voador, o Skidbladnir, que dava literalmente para dobrar e guardar no bolso. Mas, sem sombra de dúvida, o foco total aqui vai para a posse mais aterrorizante dele, uma espada milagrosa. Gente, essa espada lutava e destruía inimigos sozinha. Era uma arma mágica autônoma que basicamente garantia que quem a segurasse seria invencível. Mas daí acontece o incidente que muda tudo. Um belo dia, o Odin sai e o Freyr resolve de forma totalmente ilegal sentar no trono mágico dele. Desse trono dava para enxergar o universo inteiro. E adivinha onde o olhar dele vai parar? Bem nas terras congeladas de Jotunheim, o lar dos gigantes. Lá ele vê a Gerda, uma moça de cabelos dourados voando no vento gelado. Na mesma hora, ele é atingido por uma paixão tão forte, mas tão forte, que simplesmente perde o sono. O cara fica tão doente de amor que para até de beber o seu tão amado hidromel. Seção 2. A jornada de Skirnir. Essa paixão toda acaba fazendo com que o Freyr chame o seu servo mais fiel, o Skirnir, para uma missão de resgate para lá de perigosa. Então, o ponto crucial é a decisão comicamente responsável do Freyr. Presta atenção. Para convencer o coitado do servo dele, que estava morrendo de medo de fazer um trabalhinha de mensageiro lá no território dos gigantes, o Freyr simplesmente oferece a sua espada invencível. Assim, de bandeja, ele escuta uma voz sombria lá no fundo da consciência, avisando que, se ele abrisse mão daquela espada, nunca mais ia haver arma de novo. Mas ele ignora completamente. O desejo falou muito mais alto. Vamos avançar e ver como isso se desenrola na prática. Porque a jornada do Skirnir é um filme de ação puro. O cara enfrenta torrentes de chuva gelada e chega num castelo bizarro cercado por um muro de chamas gigantes. Daí o cavalo dele simplesmente salta por cima do fogo, só que assim que ele pousa, uma matilha de cães monstruosos avança, e é nessa hora que a magia brilha. O Skirnir dá um grito de comando, a espada sai da bainha sozinha e acaba com todos os cães em segundos, mostrando exatamente por que ela não tem preço. Lá dentro, o salão da Gerda é de um frio e de uma hostilidade de dar calafrios. Imagina o teto cheio de estalactites sinistras, parecendo espadas de gelo transparentes. Toda essa beleza fria e salpicada de neve da Gerda, presa num castelo tão nada acolhedor, cria um contraste visual fantástico com aquele fogo da paixão cega que está lá em Asgard, consumindo o Freyr que ficou esperando. Seção 3. Persuasão e maldições. O Skirnir finalmente chega na frente da Gerda, e é aí que a gente vê uma negociação super intensa e, bem, altamente questionável. Vamos acompanhar como o Skirnir vai aumentando a pressão. É até um pouco engraçado notar como a tal diplomacia dele evolui rápido. Começa com a oferta de uns presentinhos brilhantes e logo descamba para coerção com magia das trevas. No primeiro passo, o Skirnir traz uns subornos divinos que deixariam qualquer um babando.
6 maçãs da juventude e um anel mágico famosíssimo que se multiplicava. Mas a Gerda vira as costas na mesma hora. Por quê? Bom, tem uma história de família super embaraçosa aí no meio. O tal pretendente apaixonado, o Frey, tinha assassinado o irmão da Gerda um tempo atrás. Definitivamente não é o melhor jeito de começar um pedido de casamento. Já que o suborno falhou, no segundo passo o Skirnir apela para a violência física. Ele puxa a lâmina mágica prateada e ameaça cortar a cabeça dela ali mesmo. Só que a gigante é ousada. Ela nem pisca. Ela basicamente paga pra ver o blefe dele, dizendo que o exército do pai dela dá conta do recado e ignorando completamente a arma lendária do cara. Daí o Skirnir resolve ir pro tudo ou nada e puxa uma varinha rúnica de Odin. É a ameaça final e é aterrorizante, viu? Ele não promete só a morte, ele promete amaldiçoar a coitada com uma luxúria que nunca passa, uma fome eterna onde a comida vai ter gosto de água do mar e ainda por cima vai transformá-la numa figura repulsiva nas profundezas do reino de Hel, condenada à solidão eterna. Pois é, diante de um terror mágico desse nível, a coragem da moça quebra. A coerção pesada funciona. Assustada, a Gerda joga a toalha e concorda com o encontro. Ela promete casar com o Freyr num lugar chamado Bosque de Barri, dali a 9 noites. O mensageiro triunfa, mas usando métodos incrivelmente sombrios. Seção 4. O preço do amor. O que nos leva para a parte final e para as consequências irreversíveis de toda essa barganha. O caminho de volta sela de vez o destino trágico. O Skirnir acaba topando com uma patrulha guerreira de gigantes e a espada invencível salta mais uma vez para vencer aquela briga. Mas, logo depois desse último combate, ela se recusa a voltar para a bainha e simplesmente desaparece no ar, some para sempre. Dá até para imaginar o terror silencioso do Skirnir durante o resto da viagem, caindo na real sobre a perda incalculável que acabou de acontecer. E quando Freyr descobre tudo em Asgard, a reação dele é um retrato cômico de alguém completamente cego. Quando ele escuta que a maior arma de defesa do universo sumiu para a eternidade, ele sequer dá bola para esse desastre apocalíptico. Em vez disso, ele resmunga feito criança, dizendo que ter que esperar 9 dias inteiros pela noiva vai ser uma tortura agonizante. A perda monumental do poder não afeta ele em nada no meio daquela febre toda. O final dessa narrativa deixa um gosto agridoce. Os dois se encontram felizes da vida nos campos de trigo, tudo muito lindo. Mas essa alegria tem um custo persistente. Todo santo dia, o Frey acorda com o coração pesado. Ele tem a alegria do amor, mas à noite ele é assombrado por sonhos super melancólicos com o poder e a proteção da sua espada invencível que ele perdeu. O eco daquela atitude impulsiva jamais se apaga. Para encerrar, eu quero deixar uma provocação na cabeça da gente. Olhando para o quadro todo, a política de Asgard, as ameaças e a perda eterna. Será que os fins justificaram os meios? Trocar uma proteção absoluta por uma paixão avassaladora foi mesmo uma barganha justa? É uma reflexão atemporal sobre os preços que pagamos. Pensem nisso e a gente se vê na próxima análise.